Olá pessoal, eu aqui novamente para compartilhar minhas reflexões com vocês. Pessoal, hoje vamos encarar um tema que muitos evitam, mas que nenhum cristão pode ignorar: política. Não, eu não vou falar de partidos e nem de candidatos. Vou falar de algo mais profundo. Qual é o lugar do cristão numa sociedade que muda, que inventa, que erra e que precisa de direção? Este é o podcast Pausa para Reflexão. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, quando os tempos são difíceis, e eles o são, o ser humano tem duas reações instintivas. Primeiro, fugir. Construir uma bolha, uma comunidade paralela, um mundinho onde tudo parece controlado. É o cai fora que o texto nos menciona. Segundo, ficar e conservar. Aceita o erro, engolir a injustiça e tentar manter as aparências. É o fica dentro do que está errado. Mas, pessoal, há uma terceira via. E ela é a via de Jesus. Jesus não tirou os discípulos do mundo, não. Ele mesmo diz: não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Isso está em João 17. E mais, Jesus não convidou ninguém para morrer. Ele convidou para viver, mas viver de um jeito novo, que incomoda, que confronta, que transforma. E transformar é um ato político. Política, no fundo, pessoal, é a organização da vida em comum. É decidir como usar o poder, como usar o dinheiro, as leis, as relações. O cristão que foge da política está fugindo da sua própria missão. Há invenções humanas que podem ser dirigidas para o bem ou para o mal. O poder, o dinheiro, a política, tudo isso é invenção humana. E nenhuma invenção é má por si mesma, não. O mal está no uso, na direção, na intenção. O trabalho escravo é o exemplo de uma invenção mal dirigida. Mas o mesmo trabalho pode ser dignidade. O mesmo poder pode ser serviço. O mesmo dinheiro pode ser partilha. E aí entra uma pergunta que o texto levanta: é hora de a religião responder? Não para respostas prontas, mas para oferecer critérios que vêm de Deus. Isso aproxima a humanidade de Deus? Isso respeita a dignidade humana? Isso constrói o reino de Deus ou edifica o caos? O cristão na política não leva uma bandeira partidária, leva uma consciência iluminada pelo Evangelho. E agora, a parte mais delicada, pessoal. Jesus teve coragem de mudar o que precisava. Ele teve sabedoria para distinguir muito bem o que precisava mudar. Essa distinção não é fácil, não. Ela exige muita oração, exige estudo, exige escuta e exige muita humildade. Mas o texto faz uma afirmação muito forte. Abre aspas. O que se precisava mudar é o que se conservava. Ou seja, muitas vezes o que está velho, podre, injusto é justamente o que insiste em conservar. Estruturas que parecem imutáveis, leis que favorecem poucos, costume que exclui muitos. O cristão é chamado a nomear essas estruturas, não com ódio, mas com profecia, não com violência, mas com verdade. E a verdade em política é revolucionária, pessoal. Agora, pessoal, vamos fazer uma pausa. Mas não para fugir, não, mas para nos colocarmos diante de Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, que não tiveste medo de misturar com a multidão, nem de confrontar os poderes do seu tempo. Dá-me coragem de não fugir da política. Dá-me sabedoria de distinguir entre o que eu devo conservar, porque é bom, e o que devo transformar, porque é injusto. Que eu não use a fé para me esconder, mas para me comprometer. Que eu não use a política para oprimir, mas para servir. E que no fim, todas as minhas escolhas sejam sim ao teu reino. Amém. E para encerrar, pessoal, quero deixar 3 perguntas práticas para vocês levarem essa semana. Onde estou fugindo da política? Nas redes sociais? Nas conversas? No voto? No silêncio? O que estou conservando que deveria mudar? Uma opinião preconceituosa? Uma omissão cômoda? Que ato de serviço político posso fazer hoje, real?
ouvir alguém com atenção, estudar um tema, cobrar um direito, acolher um diferente? Política começa no coração, pessoal, mas não termina lá. Ela vai para a rua, ela vai para a urna, para o bairro, ela vai para o parlamento. E o cristão está em todos esses lugares, não como dono da verdade, não, mas como testemunha do amor. Ficamos por aqui hoje, pessoal. Se esse episódio te tocou, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Este foi o podcast Pausa para a Reflexão. Até o próximo encontro. E lembrem-se, o mundo não vai mudar sozinho, mas com cristãos que não fogem, ele pode. Beijo a todos.